A Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, amigo internauta, que nos acompanha aqui em Brasília. Você que está fora da capital federal, em qualquer parte do nosso país, mas acompanhando o nosso programa, dando a sua audiência e o seu prestígio. Muito obrigado pela sintonia e por nos acompanhar em mais um programa. Nós estamos iniciando o programa de número 99 aqui na Rádio Sintel. Nosso convidado de hoje é o advogado e assessor da liderança do PT no Senado Federal, Marcos Rogério. Nós vamos conversar sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que continua em debate no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, e nós vamos com ele discutir esse assunto aqui para tirar todas as suas dúvidas ainda em relação à reforma da Previdência. Deixa eu cumprimentar aqui meu convidado, Marcos. Tudo bem? Tudo bem, doutor Marcos? Olá, Edivaldo. Bom dia internautas, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E a reforma da Previdência? Olha, quando a gente fala em reforma da Previdência, nós estamos falando basicamente de aposentadoria. Mas não estamos falando só de aposentadoria. Então, muitas vezes os ouvintes falam, isso não é comigo, eu sou jovem, ou eu já estou aposentado. Quando a gente fala em reforma da Previdência ou reforma das aposentadorias, nós estamos falando de todos os benefícios, Edivaldo, que a pessoa recebe ao longo da vida por ter contribuído com a Previdência. Então, às vezes o jovem está lá, tem um acidente de moto, e aí precisa de um auxílio-doença ou de um auxílio-acidente. Muitas vezes as mulheres ficam grávidas. A auxílio-maternidade também está dentro desse tema. Então nós estamos falando de um assunto que mexe com a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Por isso que é muito importante, independente se você apoia o governo, se você não apoia o governo, se você votou no Bolsonaro ou se você não votou no Bolsonaro, independente da sua posição política e ideológica, é fundamental conhecer um pouco mais a reforma da Previdência e se posicionar em relação a ela, já que ela não foi votada ainda e a sua opinião, a sua participação pode ajudar a mudar o rumo das coisas. Como é que está hoje, dentro do Congresso Nacional, o andamento, o rito, o processo de discussão dessa reforma, da PEC? Olha, Edivaldo, a reforma causou muita estranheza no Congresso Nacional, porque esperava-se uma reforma que corrigisse privilégios, que acabasse com situações que nós não podemos aceitar, que ajustasse a Previdência, mas a proposta, como ela veio, ela é uma proposta muito ruim para a maioria das pessoas. Me perguntavam outro dia, uma moça me perguntou assim, quem é que ganha com a reforma? E eu até demorei um tempo para responder, porque todo mundo perde. Os banqueiros que vão se beneficiar com a capitalização talvez ganhem. Mas e o Brasil? Todo mundo fala, o Brasil está quebrado, precisa fazer o ajuste fiscal, precisa fazer a reforma da Previdência. Isso é verdade? Que o Brasil está quebrado não é verdade. O Brasil é muito maior do que uma crise que nós estamos vivendo. Precisa fazer da reforma da Previdência? Na minha avaliação, minha opinião pessoal, precisa sim. Todo governo precisa ajustar a Previdência. O Fernando Henrique ajustou, o Lula fez uma reforma da Previdência importante, a Dilma fez 2 ajustes na Previdência, mas o que está em discussão agora não é reformar a Previdência, mas é destruir efetivamente o que nós conhecemos como Previdência Pública. Então os deputados e senadores têm um pouco essa compreensão, por isso que eles dizem, do jeito que está, não passa. Do jeito que está o texto, não passa. Agora é fundamental que mais e mais pessoas conheçam o que está lá dentro para ajudar nesse processo de convencimento. Agora, doutor Marcos, existem os deputados que são a favor da reforma da Previdência, da proposta que está em discussão. Existem os deputados que são contra e existem aqueles ainda que estão indefinidos. Exato. Chamamos de quê? Do Centrão, né? O Centrão tem apenas, dos 513 deputados, tem apenas 94 deputados favoráveis. E grande parte dos deputados do partido do presidente da República ainda não se convenceram da reforma. Então, a maior parte do Congresso hoje, eu posso dizer que alguma coisa como 410 deputados, ou eles são contra a reforma no seu conjunto, ou eles são contra grande parte das propostas que estão lá dentro. Então, o que eu digo para todo mundo é o seguinte,
Se você fizer a sua parte, se nós fizermos a nossa parte, nós temos condição de convencer os deputados de que tem problemas gravíssimos que nós vamos conversar hoje aqui e que precisam ser ajustados. Perfeito. Ela foi aprovada na Comissão de Justiça e o governo comemorou a aprovação na Comissão de Justiça e hoje ela vai para a Comissão Especial. Mas o governo não tem motivo para comemorar, sabe, Edivaldo? Porque quem conhece o Congresso sabe que na Comissão de Justiça a reforma normalmente fica 1 semana ou no máximo 2 semanas. Então, em 14 dias, o governo consegue aprovar e envia para outra comissão. E o governo demorou 62 dias para votar a proposta na Comissão de Justiça. Por que demorou 62 dias? Porque a reforma é muito ruim. E ele só conseguiu votar porque abriu mão de alguns pontos e porque ele se comprometeu a dialogar na comissão seguinte, ou seja, a debater a proposta na comissão seguinte. Quais foram os pontos que o governo até agora está abrindo mão para poder dar andamento a esse processo de reforma? A reforma, ela cuida da previdência e da seguridade, mas o governo botou lá dentro um monte de jabuti, ou seja, outros assuntos que não têm relação com a reforma e que os parlamentares não aceitaram. Por exemplo, tinha uma regra absurda que dizia o seguinte: qualquer pessoa que for entrar com uma ação contra o governo federal teria que entrar com essa ação em Brasília. Imagina você que mora no Rio Grande do Sul, ou no Acre, ou mora em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Se você fosse entrar com uma ação, qualquer ação contra o governo federal, mesmo uma ação de aposentadoria, você teria que contratar um advogado em Brasília para entrar com essa ação. Eu sou advogado aqui em Brasília, eu até ia ficar feliz, porque ia ter mais serviço, mas seria muito injusto com as pessoas. Então isso caiu. Outra coisa, a reforma dizia o seguinte: se o servidor público continuasse trabalhando depois de se aposentar, depois que se aposentasse, o servidor público não, perdão, todos os trabalhadores, se ele continuasse trabalhando, ele não teria direito ao fundo de garantia, nem a multa sobre o fundo de garantia. 40%. Que é um absurdo, não tem nada a ver o tema. Então isso tudo já caiu. Agora, as grandes maldades da reforma terão que ser debatidas na comissão especial, que vai começar a trabalhar na próxima terça-feira. Ela tem 40 sessões para se pronunciar sobre o tema e nós estamos convictos de que com trabalho, com mobilização, com luta, muita coisa ruim vai ser retirada para que a reforma não seja aprovada do jeito que está. Perfeito. Eu estou conversando aqui no programa com o Dr. Marcos Rogério, que é advogado e assessor da liderança do PT no Senado Federal. Nós estamos falando sobre a reforma da Previdência, como está a tramitação lá no Congresso Nacional, e ele vai abordar a partir de agora também outros pontos em que os trabalhadores, as mulheres, os jovens certamente serão prejudicados. Você pode participar do nosso programa, pode até mandar sua pergunta, tá legal? Manda sua pergunta para a gente. E nós estamos aqui com muito carinho para, na medida do possível, encaminhar ou repassar essa pergunta aqui para o Dr. Marcos. Deixa eu mandar um abraço para a Aurilene Lucena, que está mandando um bom dia para vocês, não é? Ótimo programa, parabéns ao Sintel, ela está mandando um abraço para a gente. Olá, Aurilene, um abraço para você, muito obrigado pela sintonia. O Marcelo Vicente, que é administrador do Sintel DF, está aqui acompanhando ao vivo. A Roneide Benedito, é o Roneide? Um abraço para você, um abraço, muito obrigado aí pela sintonia. Doutor Marcos, às vezes nós vemos e observamos que quem está aposentado, não é? Diz, eu não vou estar preocupado com essa discussão de reforma da Previdência, porque isso não vai me atingir. Essa reforma da Previdência que está lá no Congresso, ela sendo aprovada, vai atingir os trabalhadores aposentados? Vai atingir em cheio os trabalhadores aposentados. Por isso, você aí que tem pai aposentado, mãe aposentada, que está acompanhando o programa, transmita essa mensagem a eles. O que a reforma faz? Ela atinge basicamente de duas maneiras. Uma maneira é direta, que é assim: todo ano as aposentadorias têm um aumento. Um aumentozinho para repor a inflação. Seria muito importante que o aumento fosse maior. Mas só o fato de existir esse aumento que repõe a inflação, ou seja, cobre a inflação, garante que a aposentadoria não perca muito o seu poder de compra. E o que a reforma faz? Ela retira da Constituição a obrigação de dar o aumento anual.
Então imagina você aposentado, você aposentada, se você não tivesse o aumento todo ano para cobrir a inflação. O seu benefício vai perdendo o valor de compra. E estima-se, Edivaldo, que em 20 anos, uma aposentadoria vai perder 50% do seu valor de compra. Então vamos imaginar o seguinte, um aposentado aí com um salário de R$ 2.500 hoje, no regime geral ou mesmo servidor municipal, estadual, R$ 2.500. Daqui a 20 anos, se não tiver nenhum aumento, daqui a 20 anos você vai continuar recebendo R$ 2.500. Mas o que você vai comprar com R$ 2.500 é muito menos do que você compra hoje. Por isso, é preciso mudar essa regra que está na PEC 6, na reforma. Nós não podemos admitir que os aposentados não tenham garantido o seu aumento anual, no mínimo para cobrir a inflação. Então, essa é uma primeira forma que atinge em cheio. A segunda forma que atinge em cheio e atinge você jovem, você que ainda não entrou no mercado de trabalho, você que é um adolescente, aí, uma criança, é a capitalização. E essa aqui, Edivaldo, se nós tivermos que apontar o maior problema da reforma, é a capitalização. Perfeito. Não tenho dúvida disso. Por que ela é o maior problema, essa história da capitalização? Perfeito. O governo diz o seguinte, olha, a capitalização vai ser uma poupança, uma espécie de poupança, entre aspas, que o trabalhador vai abrir no banco e a aposentadoria dele vai ser depositada nessa poupança. No final da vida, ele vai resgatar e recuperar essa poupança. Então a lógica é basicamente essa, você deposita no banco, capitaliza e no final da vida resgata esse título. Capitalização, lembra do título do Silvio Santos lá, a capitalização? É um título de capitalização, vai ser mais ou menos isso. No modelo atual, como que funciona? Você contribui para a Previdência, o seu patrão contribui também e o governo contribui também. Então são 3 fontes, o seu depósito, o depósito do seu patrão e o depósito do governo. Esses 3 depósitos vai para um fundo. E este fundo financia as aposentadorias. Na capitalização, não. Você vai contribuir sozinho, numa conta. Não vai ter contribuição do seu patrão, porque a PEC não exige isso, e também não vai ter contribuição do governo. E aí, no final da vida, você vai resgatar aquele valor. Se você é uma pessoa que ganha grandes salários e tem um emprego fixo, estável, pode ser que você não tenha problema. Mas a maciça maioria das pessoas, o povo brasileiro como um todo, mais de 95%, 96%, não tem grandes salários e não tem um emprego fixo o ano todo. Essas pessoas serão muito prejudicadas. Porque se hoje você já se aposenta com pouco, tendo a sua contribuição, a contribuição do seu patrão e a contribuição do governo, imagina com quanto você vai se aposentar se for só a sua contribuição. Aí o governo fala, não, mas é uma boa política. Então a gente fez uma análise e fomos pesquisar fora do Brasil os países que fizeram a opção pela capitalização. Aqui na América Latina nós temos 4 exemplos. Nós temos o exemplo do México, o exemplo da Colômbia, o exemplo da Bolívia e o exemplo da Argentina. Esses 4 países fizeram a opção pela capitalização, mas menos de 10 anos depois, 4 anos, 5 anos, 6 anos, eles perceberam o seguinte, a capitalização aumenta o rombo da atual Previdência. Porque os novos vão para o modelo de capitalização. E quem paga as aposentadorias dos atuais? Se os novos param de pagar a Previdência e vão para a poupança, para a capitalização, quem é que vai pagar as aposentadorias atuais? Então aí os governos tiveram que aportar dinheiro para pagar as aposentadorias atuais, criou um rombo sem fim e em função do custo desistiram. Então México desistiu, voltou atrás, Argentina desistiu, Bolívia desistiu, Colômbia desistiu. Mas tem um outro país, que é inclusive o país em que o governo Bolsonaro se inspira, que é o Chile, ele implantou a capitalização por inteiro. E foi tão forte a implantação, foi no governo da ditadura militar lá com o Pinochet, que eles não conseguiram voltar atrás. E hoje, Edivaldo, a situação é muito triste. A cada 10 aposentados no Chile,
Imagina você que está em casa, ouvintes. A cada 10 pessoas que se aposentam no Chile, 8 se aposentam com um valor inferior à metade do salário mínimo. Vou repetir. O salário mínimo no Brasil é mais ou menos R$1.000, 998. A cada 8 pessoas que se aposentam no Chile, se fosse aqui no Brasil, a cada 8 pessoas de 10 recebem uma aposentadoria num valor inferior a R$500. Portanto, é brutal a redução do valor da aposentadoria. E 4 desses 10 recebem um valor inferior à linha da pobreza, que é, aqui no Brasil, R$250. Então, como fazer um modelo de previdência que vai pagar aposentadorias tão baixas no futuro? Então, você que vai ingressar agora no mercado de trabalho, ou você que vai ser empurrado para a capitalização, você, no final da sua vida, você vai ter uma aposentadoria muito baixa. E por quê? Porque não vai ter mais a contribuição do seu patrão, nem a contribuição do governo. Então, a situação no Chile é uma situação de devastação social. Há, inclusive, e é muito triste falar isso, muitos aposentados no Chile preferem se suicidar a ser peso para sua família. Então, ao invés de servir como peso para o pai, para a mãe, idosos se suicidam. Muitos suicídios acontecem do homem e da mulher juntos. Os dois resolvem se suicidar ao mesmo tempo. E o Chile tem um dos maiores índices de suicídio em função da capitalização. Por isso, não tenha dúvida, isso que o governo apresenta como solução, na verdade, é o cavalo de Troia. É aquilo que vai destruir a Previdência Pública. Porque vai tirar dinheiro da atual Previdência Pública e vai impedir que se pague as atuais aposentadorias. E para aqueles que fizerem a capitalização, lá no final da vida, quando você mais precisa de dinheiro para se divertir, ou para comprar remédio, ou para cuidar da família, lá no final da vida você vai ter uma aposentadoria no valor muito baixo. Então, não se deixe enganar. Perfeito. Estou conversando aqui com o Dr. Marcos Rogério, que é advogado e assessor jurídico da liderança do PT no Senado Federal. Tem uma questão aí que é muito importante colocar, principalmente quando a gente fala dos jovens, doutor Marcos, que é, por exemplo, a continuidade do trabalhador na empresa, trabalhando. Será que vai passar 30 anos trabalhando sem nenhuma interrupção, participando dessa capitalização? Não, claro. Veja, vamos pegar, por exemplo, o caso aqui, nós estamos no Sintel, né? Vamos falar das pessoas que trabalham em call center. Exatamente. Ou podemos falar do pessoa que trabalha no call center, que muitas vezes fica 1 ano, 2 anos, não consegue, porque é um trabalho muito difícil, é uma pressão muito forte sobre o trabalhador, e ele sai do emprego e fica desempregado. Ou quem trabalha em shopping, que muitas vezes é contratado para o final do ano, depois é demitido. Quem trabalha no comércio, boia fria, que trabalha como safrista, ele arranja um emprego, trabalha 6 meses, depois fica um tempo desempregado. Todas essas pessoas terão muita dificuldade de fazer aportes dentro da capitalização e serão muito prejudicados. Agora, sabe, Edivaldo, a capitalização é só um dos grandes problemas da Previdência. Só um. Outro problema, e eu vou tentar ser bem rapidinho assim, imaginam vocês... Hoje, para uma pessoa se aposentar, ela precisa comprovar 15 anos de contribuição. E as pessoas que se aposentam por idade têm que provar 15 anos de contribuição. A mulher se aposenta com 60 e o homem com 65 se tiver 15 anos de contribuição. O governo está aumentando de 15 para 20 anos de contribuição. Ora, se você aumenta de 15 para 20, sabe quem vai ser mais prejudicado? Os trabalhadores pobres. Os trabalhadores que não conseguem ficar no emprego a vida toda. As mulheres que muitas vezes saem para ter filho. Hoje, mesmo podendo se aposentar com 60 anos, as mulheres se aposentam com 62, com 63, exatamente porque não conseguem comprovar os 15 anos. O governo está elevando para 20. Sabe o que vai acontecer? As mulheres não vão se aposentar com 62 anos, como diz o governo. Elas vão se aposentar com 67, com 68. Que não conseguirão provar os 15 anos. O jovem que às vezes é empreendedor, ele está ali estudando aqui, depois está investindo ali, consegue contribuir um tempo aqui, outro tempo ali, esse jovem vai ser muito prejudicado com a aposentadoria se a PEC passar com 20 anos de carência mínima. Então, há muita maldade dentro da PEC que a gente precisa limpar para que ela foque realmente onde precisa focar.
Beleza? Eu estou batendo um papo aqui no programa, entrevistando o Dr. Marcos Rogério, que é assessor da liderança do PT no Senado Federal, e nós estamos conversando sobre a reforma da Previdência. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos internautas, você pode continuar aí mandando mensagem para a gente. Brígido Ramos, presidente do Sintel DF, faz aqui uma pergunta, Dr. Marcos. Como fica o benefício de risco no sistema de capitalização? Ótima pergunta, Brígido, aí, nosso presidente. Veja, a capitalização, num primeiro momento, prevê o pagamento da aposentadoria. Só que na vida do trabalhador e da trabalhadora não tem só aposentadoria. E a mulher que fica grávida, ela vai ter o auxílio maternidade no sistema de capitalização? E a pessoa que tem um auxílio acidente, ela vai ter direito ao auxílio acidente no sistema de capitalização? Pode ser até que tenha, mas sabe o que vai acontecer? Vai descontar da poupança dela. Aqueles 6 meses que ela tiver de auxílio 4 meses de auxílio maternidade, vai ser descontado daquela poupancinha individual que ela vai fazendo. E lá no final da vida, a aposentadoria dela será menor. O auxílio acidente, o auxílio doença, todas as outras coisas também. No caso das aposentadorias por incapacidade, também é o mesmo caso. A pensão por morte é o mesmo caso. Se a poupança é individual, minha gente, quando acabar o dinheiro da poupança, acabou a aposentadoria. Então não se iludam com a capitalização. A mesma coisa, as aposentadorias especiais. Hoje, muitas pessoas se aposentam com 15 anos de contribuição, ou com 20 anos de contribuição, ou com 25 anos de contribuição, porque estão expostas a agentes nocivos, que fazem mal à saúde, que cometem risco. Pega um eletricista que atua, por exemplo, lá no poste, lá em cima. Essa pessoa, uma pessoa que trabalha no raio-x de um hospital, uma pessoa que trabalha atendendo pacientes com doenças que são contagiosas, pessoas que trabalham em minas de carvão. Essas pessoas se aposentam hoje num sistema muito melhor. Na capitalização, não há nenhuma garantia que essas aposentadorias serão preservadas. Mas, além da capitalização, na PEC 6 também, Brígido, do jeito que está lá a reforma do governo, as aposentadorias especiais acabam na prática. Por que acabam na prática? Porque a PEC passa a exigir não apenas os 15 anos de atividade de risco, não apenas os 20 anos de atividade de risco, não apenas os 25 anos de atividade de risco, ela passa a exigir idade mínima. Então, tem alguns casos... Para quem vai se aposentar com 15 anos de atividade de risco, tem que ter no mínimo 55 anos. Quem vai se aposentar com 20 tem que ter no mínimo 58 anos. Quem vai se aposentar com 25 também. Ou seja, a PEC acaba com a aposentadoria por atividade de risco. Você que trabalha num hospital, você que trabalha em atividades como essa, ou é mãe de uma pessoa que trabalha numa atividade assim, ou o pai é assim, vai ser muito prejudicado. Imagina um jovem eletricista, uma pessoa que trabalha com alta tensão. Ele começa a contribuir para a Previdência numa atividade de risco lá nos seus 22, 23 anos. Ele vai ter que trabalhar, se ele começar com 22 anos, 23 anos, ele vai ter que contribuir até os 55 anos para poder se aposentar com atividade de risco. Atividade de risco implica em risco à saúde. Muitas vezes essa pessoa não vai ter uma sobrevida muito grande. Portanto, quando vier a aposentadoria, a pessoa está muito debilitada, numa situação muito difícil. E mais, só para fechar aqui, hoje as aposentadorias especiais garantem o valor integral do salário do trabalhador. Acabou isso, minha gente. Na PEC, como está, vai ser apenas 60% do salário do trabalhador. 60% do salário do trabalhador. Ele vai conseguir ter mais de 60% se ele trabalhar em atividade de risco por 40 anos. Aí quando chegar aos 40 anos, ele consegue se aposentar com salário integral. Ou seja, é muito injusto, né? Agora, doutor Marcos, e por que o governo não deixa claro esses bodes, né? Isso que está escondido dentro da PEC, que a sociedade não pode saber, até mesmo para que ela não tenha conhecimento e se manifeste contra a reforma? Eu vou responder, mas vou dizer mais uma outra coisa. Tem outra maldade lá, minha gente. Hoje, quem recebe pensão por morte é basicamente mulheres. 81%, né, 8 de cada 10 pensão por morte, ele é recebido pela mulher. A PEC muda a pensão por morte e desvincula ela do salário mínimo. Ou seja, a partir de agora, a pensão por morte poderá ser inferior ao salário mínimo. Então vamos imaginar um trabalhador que ganhava R$2.000.
trabalhador aí do setor de telecomunicações aqui ganhava R$2.000. Se ele morresse, ele deixaria uma pensão no modelo de hoje de R$2.000 para os seus beneficiários. Pela PEC, esse valor cai para 60% se tiver apenas um herdeiro. Vai para 70% ou vai para 80% se tiver, por exemplo, três beneficiários. Imagina uma mulher com 2 filhos, um filho de 16 e uma filha de 14. Essa mulher vai receber uma pensão no primeiro momento de R$1.600, porque dá 80%. Só que quando o filho de 16 fizer 18, a pensão cai, não volta para a mulher. Ela vai passar a receber apenas R$1.200. Desculpa, R$1.000. Quando a outra filha de 14 fizer 18, a pensão cai de novo. Então, a mulher poderá receber uma pensão que inicialmente seria de R$1.600, 3 ou 4 anos depois, essa pensão pode cair para R$450, R$500. Isso é muito injusto. Nós não podemos aceitar. Por que o governo não mostra? Porque o governo, minha gente, ele faz um discurso, com todo respeito ao presidente eleito, com todo respeito ao ministro da Fazenda, ele faz um discurso que não é verdadeiro. Ele diz, quem ganha mais, vai pagar mais. Quem ganha menos, vai pagar menos. E nós vamos cortar os privilégios. Essa é a fala. Acontece que quando o governo apresenta os números da Previdência, aqui tem uma tabela com os números da Previdência, primeiro que ele escondeu os dados, não quis mostrar de jeito nenhum. Depois, quando mostrou os dados eram incompletos. Não tem, por exemplo, nada sobre capitalização aqui, o que mostra que o governo não está muito de boa fé no debate. Mas quando ele mostra os números da Previdência, ele diz o seguinte, do 1.2 trilhão de economia, 1 trilhão e 200 bilhões de economia, 1 trilhão, portanto, 80% da economia que ele está falando, 80% da economia vai sair na costa do trabalhador do INSS. Ou seja, vai sair da pensão por morte, que agora vai ser menor que um salário mínimo, vai sair da aposentadoria por invalidez, que vai passar a ser muito menor, vai sair da aposentadoria especial, vai sair da redução do valor dos benefícios. Então, quem vai pagar a conta, apesar do que o governo diz, é o trabalhador mais pobre. Nós não podemos aceitar isso. Ora, se você junta o fim da aposentadoria rural, o fim do BPC, o fim do abono, a redução da pensão por morte, a redução do valor total e o aumento da idade, se você junta tudo isso, o governo vai fazer uma grande economia. Mas que economia é essa, minha gente? Economia é expulsando os pobres da Previdência. Economia é reduzindo o valor das pensões, reduzindo o valor das aposentadorias. Num país desigual como o Brasil, nós não podemos aceitar que isso aconteça. É para ter economia? Sim, é preciso ter economia. Nós temos que acabar com o privilégio? Sim, precisamos acabar com o privilégio. Mas isso aqui não é acabar com o privilégio. Isso aqui é punir os mais pobres. É querer fazer o ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Por isso, nós não podemos nos enganar. E aí o discurso de quem paga mais, quem paga menos, ganha menos. O governo diz o seguinte, eu estou reduzindo a alíquota, a contribuição de quem ganha até um salário mínimo para 7,5%. Hoje é 8. É verdade, está lá na PEC, reduz de 8 para 7,5. Sabe quanto isso significa por mês, Edvaldo? R$ 4,99. Então o trabalhador vai economizar por mês R$ 4,99. Mas a PEC não aumenta a idade do homem, não aumenta a idade da mulher, a PEC não estabelece mecanismos para redução dos benefícios como um todo. No final das contas, com o aumento da idade, apesar de economizar R$ 4,99 por mês, no final da vida ele vai pagar a mais do que paga hoje, R$ 2.400. Então, é uma mentira que vai reduzir. Reduz agora, nesse mês, mas somando tudo, vai dar um aumento de R$ 2.400, o que é muito injusto, porque a situação do Brasil é uma situação complicada. Perfeito, nós estamos conversando aqui com o Dr. Marcos Rogério, que é assessor da liderança do PT no Senado Federal, e nós estamos conversando sobre a reforma da Previdência, os problemas que estão lá, né, na PEC, os problemas que ele está esclarecendo aqui para a gente. Os nossos internautas continuam aqui mandando suas mensagens. A Sheila Ramos diz aqui o seguinte, ninguém mais se aposenta nesse país. A Valéria do Carmos
do carro diz o seguinte: abrir os olhos, gente, e é urgente. Fernando Diniz diz aqui: mas vamos ganhar a narrativa na sociedade e ocupando as ruas. Eu acho que essa mobilização aqui é fundamental, né, doutor Marcos? Eu considero fundamental. Eu digo para você, Sheila, você está um pouco apreensiva e desanimada. Se a gente não fizer nada, ninguém mais se aposenta no Brasil. É verdade. Mas, como eu disse no começo, o governo demorou 62 dias para aprovar a reforma numa comissão que ele demoraria uma semana, no máximo 2 semanas. Ele demorou 62 dias, 8 semanas. O que significa dizer que ele não tem condições de aprovar a PEC do jeito que ela está. E aí, o trabalho, minha gente, é fazer o dever de casa. Se você participa de uma rede social, coloca lá no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, não a reforma da Previdência, ou não a pontos da reforma da Previdência. Você, eventualmente, pode ser um defensor da reforma. Eu te respeito. Você pode ser um eleitor do Bolsonaro. Eu também te respeito. Mas não é disso que nós estamos discutindo. Não importa em quem você votou. O que não podemos fazer é aprovar uma reforma que vai destruir o seu direito e o direito de todas as pessoas. E se você for uma pessoa mais privilegiada, tiver uma renda superior, maior, você também será prejudicado de N formas aqui na reforma, mas você precisa entender que quem está numa situação mais difícil, a sua empregada doméstica, o porteiro do seu prédio, as pessoas que trabalham com você no dia a dia, quem vive o flagelo do desemprego, essas pessoas não podem ser punidas. O desemprego no DF chega a 19%, minha gente. De cada 100 trabalhadores e trabalhadoras que poderiam trabalhar, 19 procuram emprego e estão desempregadas. Outros, vários, vivem de Uber, motorista de Uber ou dos outros aplicativos, vendem quentinha, vendem espetinho na rua, trabalham como camelô, faz serviços na informalidade. Essas pessoas não podem ser prejudicadas. Não são essas pessoas que deverão pagar o pato. Não são essas pessoas que deverão pagar a conta. Então é uma questão de humanidade. Nos opormos a pontos dessa reforma não é uma questão política e ideológica. Quem é do PT é contra, quem é do Bolsonaro é a favor. Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de país. O governo Bolsonaro passará. Outros governos entrarão. Assim como o governo do PT passou, poderá voltar. Nós estamos falando de projeto do país. Então não importa qual é a sua posição política e ideológica. Você não pode deixar que essa destruição do modelo de Estado que nós criamos, do Estado de bem-estar social, do Estado que garante direitos, nós não podemos admitir que esta reforma destrua esses pilares tão importantes para a nossa democracia e para o nosso país. Perfeito. Doutor Marcos, ainda nessa questão da mobilização da sociedade, quem vai decidir a PEC, né, a reforma da Previdência, são os deputados e senadores, né, que estão lá no Congresso Nacional, que aliás estão bem pertinho aqui da gente. Exatamente. Aqui no plano piloto. Como o eleitor pode influenciar, pressionando o deputado, pressionando o senador, no seu município, no seu estado, para que ele não vote a favor de uma reforma que vai prejudicar os aposentados e aqueles ainda que vão se aposentar no futuro? Excelente pergunta. Às vezes a gente acha que a luta é muito grande e que a gente é muito pequeno e não tem condições de vencer essa batalha. Mas, minha gente, no Distrito Federal nós temos 8 deputados e deputadas federais. 8. É o governo que precisa de 308 votos para aprovar a PEC. Nós que somos contra esta PEC, nós precisamos só de 171 votos. O governo precisa de 308, quem é contra precisa de 171. Portanto, se aqui no DF nós convencermos 3 deputados federais apenas, 3 dos 8, só 3. Se nós convencermos 3 deputados federais a não votar nessa PEC, nós já estaremos dando a nossa imensa contribuição para que a PEC seja derrotada. Não precisamos convencer os 8, precisamos convencer só 3. Nós já temos uma, que é a deputada Érica Cocai, que é uma das mais fortes opositoras da PEC. Tem um outro deputado federal, não vou falar por ele aqui, mas aparentemente também tem se posicionado contra, que é o professor Israel. Então nós precisamos só de convencer mais um. Se nós convencermos mais um deputado federal aqui do DF, nós teremos condições
de barrar essa PEC. E se isso também acontecer nos outros estados, como estão acontecendo. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, o povo está anestesiado, o povo não entende, o povo não conheceu. O povo, quando fica sabendo, fica indignado. Então, nosso papel é difundir o conteúdo dessa PEC. Nosso papel é contar para as pessoas o que está aqui dentro, para que ela não acredite só na versão do governo. Mas mais do que isso, do que contar, nós podemos entrar na rede social do deputado lá. Ô deputada, ô deputado, não vote contra mim, eu fui seu eleitor. Não vote contra, eu vou ser prejudicado. Quem mora no sol nascente vai ser muito prejudicado. Quem mora na estrutural vai ser muito prejudicado. Mas quem mora na asa norte vai ser muito prejudicado também. Quem mora na asa sul também vai ser muito prejudicado. Quem mora no Sobradinho, quem é aposentado, quem não é aposentado, quem é jovem, quem está estudando, todo mundo vai ser prejudicado. Só vai ganhar realmente os bancos, porque a capitalização pega essa imensa quantidade de dinheiro e dá para os bancos administrar. Foi exatamente isso que aconteceu no Chile. Né? Foi exatamente o que aconteceu no Chile. Quem ganhou foram só os banqueiros. Né? Foram só os banqueiros. Veja, minha gente, hoje você contribui sobre o seu salário, o seu patrão contribui e o governo contribui. E a sua aposentadoria é no valor que é. Se for para capitalização, só vai ter a sua contribuição. Mas não é só isso. O banco vai cobrar uma taxa de administração. Perfeito. Lá no Chile custa 8%. Então, de tudo que você depositar no banco, 8% vai ser do próprio banco. Portanto, o banco ganha, o banco não perde nenhum cenário. É por isso que tem alguns banqueiros aí fazendo campanha para que a reforma aconteça. Claro, e mais, está acontecendo uma coisa muito grave. O governo prometeu, e isso é um absurdo, a gente espera que o Ministério Público se manifeste, que todo mundo se manifeste, o governo prometeu 40 milhões para cada deputado que aprovar a reforma em emendas. Isso é inaceitável. Isso é gravíssimo. Essa denúncia é gravíssima. Nós temos que cobrar dos parlamentares aqui do Distrito Federal, tanto dos 8 deputados e deputadas como dos senadores, que não se submetam a uma situação como essa. Isso é inaceitável. Onde já se viu a gente imaginar que cada deputado, para cumprir a sua obrigação, receba 40 milhões de reais. Nós não podemos admitir isso. Se o governo fala que a Previdência tem problema, que está quebrada, que tem rombo, se ele pegar esses 40 milhões de reais de cada deputado e deputada e colocar na Previdência, o problema vai ser menor. Então nós não podemos admitir que isso aconteça. Legal. Bacana, né? Doutor Marcos Rogério aqui no nosso programa, falando sobre a reforma da Previdência, e aí levantando todos os pontos, né, para você se conscientizar que é importante a sua participação, a sua mobilização em defesa da Previdência Pública, como está hoje. E não ir nessa aventura que não deu certo no Chile, não deu certo no México e não vai dar certo no Brasil. Aliás, os países que implantaram esse sistema estão vindo até o Brasil para saber como é que funciona aqui, claro, que está funcionando legal, e agora aqui a gente quer trazer de lá uma experiência que não deu certo. É uma loucura, né? Assim, quem ganhou tem que governar, não é assim que funciona a democracia. Mas assim, me parece muito estranho, Edivaldo, que o presidente da República tenha indicado como ministro da Fazenda um banqueiro, o senhor Paulo Guedes. Aliás, ele não participou da implantação da Previdência lá no Chile? Participou, ele foi um dos assessores do então presidente chileno, né, o Pinochet, um ditador sanguinário que matou muita gente. Ele trabalhou no governo do Pinochet, ajudou a implantar esse modelo lá. Aí ele diz o seguinte, fala, olha, no Chile foi implantado lá em 1981 e só agora começou a dar problema. Sabe por que começou a dar problema só agora? Porque só agora, 30 anos depois, as pessoas começaram a se aposentar. Só agora, antes eles não se aposentavam. Eles estavam contribuindo para a Previdência. As decisões que forem tomadas hoje vão ter reflexo daqui a 30 anos, quando você começar a se aposentar. Agora o governo fala, só agora começou a dar problema no Chile? Não, o problema era permanente. As pessoas contribuíram a vida inteira e quando foram lá buscar sua aposentadoria, recebe R$250 de aposentadoria. Isso é indigno de quem trabalhou uma vida inteira para ajudar a construir um país rico e potente como é o Brasil. Então, nós não podemos cair no canto da sereia. E eu volto a repetir, nosso tempo está terminando,
não importa qual é a posição política que você defende. Perfeito. O fundamental é que você se movimente para que este projeto não seja aprovado. Tem que lutar para a gente defender o que é mais importante para o nosso Brasil. Os governos passam e a Previdência tem que ficar. Ela não pode ir embora junto com o atual governo. Legal. Doutor Marcos, o projeto, a PEC está na Câmara. Isso. Né? Na comissão especial. Ela depois vai para o Senado, é isso? Isso. Fala para o nosso internauta entender como é que é esse processo, né? Isso, inclusive, é uma outra grande maldade que tem na PEC. Eu vou falar já. Para aprovar uma mudança na Constituição, a Constituição, assim, se nós fôssemos colocar as leis numa pirâmide, a Constituição é aquela parte lá de cima, é o topo da pirâmide. Ela é a lei mais importante do Brasil. Para mudar essa lei, que é a mais importante, é muito difícil. Você tem que aprovar a proposta na Comissão de Justiça da Câmara, depois tem que aprovar na Comissão Especial da Câmara, depois tem que aprovar no plenário da Câmara. Para ela ser aprovada, ela tem que ter 308 votos. Se ela tiver mais de 171 votos contrários, ou a pessoa nem precisa votar contra, a pessoa pode não ir votar ou se abster. Se não tiver 308 votos favoráveis, a PEC não é aprovada. E depois de aprovada uma vez, tem um interstício ainda, passa um tempo, e ela tem que ser votada uma segunda vez na Câmara e ter de novo 308 votos sem nenhuma mudança. Portanto, olha, Comissão de Justiça, Comissão Especial, plenário da Câmara com 308 votos, uma segunda vez no plenário da Câmara com 308 votos, vai para o Senado, passa na Comissão de Justiça do Senado, plenário do Senado com 49 votos dos 81, tem mais uma segunda votação no plenário do Senado com 49 votos sem nenhuma para a segunda votação. E se nesse processo tiver qualquer mudança, zero o jogo, começa tudo de novo. Então, vejam vocês a dificuldade de aprovar uma PEC. Se você trabalhar, você consegue bloquear. Mas o governo, e aí volta a maldade, o governo tem regras na PEC 6 que ele diz o seguinte: esta PEC 6 vai trazer as regras para agora. Só que todas essas regras vão sair da Constituição e vão para uma lei. É a chamada desconstitucionalização. Ele tira a regra da Previdência da Constituição e joga para a lei. Para quê? Para depois que aprovar a PEC, poder mandar um projeto de lei com regras muito piores, e esse projeto de lei, porque a tramitação dele é mais rápida de ser aprovado, ele consegue aprovar sem grandes mudanças. Então vejam a maldade que está posta na PEC 6. Ela reforma, todo mundo sofre, vive, luta, para na sequência, daqui a um ano, daqui a 2 anos, poder reformar tudo de novo e piorar ainda mais as regras que são muito ruins. Essa desconstitucionalização, junto com a Previdência Rural, com a pensão por morte, com a aposentadoria por invalidez, da capitalização, nós temos que derrotar já nos próximos passos na Câmara dos Deputados. Legal. A Sheila Ramos já fez as contas aqui, não foi, Michel? Ela colocou aqui 308 votos vezes 40 milhões. Exato. Obrigado aí, Sheila. Dá muitos bi, né? Dá muitos bi, né? Muita grana, né? Muita grana em jogo. Quer dizer que o saco do dinheiro já está começando a rolar e é o pessoal do Centrão ali que está de olho nele, né? É a imprensa que está mostrando. O Centrão tem se posicionado até agora. O que é o Centrão? Né? O Centrão são aqueles partidos que não são ligados ao governo, né? Como lá tem o PMDB, o PP, o PSD, tem vários P's lá dentro. O Centrão ele tem assumido posturas de retirar da PEC muitos problemas dela. E a gente espera que essa fala do Centrão se manifeste na hora do voto, que os deputados e senadores do Centrão não sejam convencidos pelos 40 milhões em emendas. Agora, existe alguma chance dessa reforma sair este ano ainda, doutor Marcos? Olha, do jeito que está, posso aqui queimar minha língua. Eu tenho absoluta certeza que ela não será aprovada do jeito que o governo mandou. Absoluta certeza. Eu acho que se o governo melhorar a sua relação com o Congresso e realmente abrir as torneiras aí dos 40 milhões em emendas, pode ser que a PEC seja aprovada esse ano. Mas se nós fizermos a nossa parte, se você que está em casa fizer a sua parte,
nós teremos condição de ter uma proposta muito menos danosa para a vida do brasileiro. Eu avalio com algum pesar, né, com muito pesar, que vai ser aprovado esse ano. Mas o texto que será aprovado será mais ou menos danoso para o povo, a depender da movimentação que você que está nos assistindo fizer. Legal. Deixa eu fazer umas 3 perguntinhas rapidinhas aqui. Pois não. O jovem, o que o jovem perde com essa reforma do jeito que está? O jovem vai ter que trabalhar mais, vai ter que contribuir mais e no final da vida a aposentadoria dele vai ser muito inferior ao salário sobre o qual ele contribuiu. As mulheres. As mulheres serão as maiores prejudicadas. As professoras que hoje podem se aposentar na educação básica com 50 anos, elas terão que trabalhar 10 anos a mais para poder se aposentar. A trabalhadora rural que hoje pode se aposentar com 15 anos de tempo de serviço rural, com 15 anos de tempo de serviço rural e 55 anos de idade, terão que trabalhar até os 60 anos de idade e agora terão que comprovar 20 anos, mas não é de tempo de serviço, é de contribuição. As mulheres urbanas que trabalham no comércio nas cidades, que na sua imensa maioria hoje se aposenta por idade aos 60 anos, com 15 anos de contribuição, terão que se aposentar com 62 anos, mas com 20 anos de contribuição. Então, na prática, elas terão que se aposentar muito mais tarde. Ou seja, as mulheres serão os sujeitos mais prejudicados da reforma da Previdência do Bolsonaro. É muito triste dizer isso. De novo, não importa quem você votou, mas se você é mulher, você vai ser a mais atingida pela proposta do Bolsonaro. Os aposentados. Os aposentados pedem porque, primeiro, a capitalização vai tirar dinheiro que hoje é utilizado para pagar as aposentadorias dos atuais aposentados e pede também porque a reforma retira a obrigação de aumento anual que todas as aposentadorias têm todo ano. Se não tiver o aumento anual, o valor da sua aposentadoria, o valor da sua pensão vai ser reduzida ano a ano até desaparecer o seu poder de compra. Deixa um recado para os sindicatos, as federações, as centrais sindicais, doutor Marco, como essas organizações dos trabalhadores podem se mobilizar para que essa reforma não prejudique, né? Para que essa reforma não aconteça e que os aposentados, aqueles que vão se aposentar e a sociedade de maneira geral, não seja prejudicada. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é os dirigentes dos sindicatos se apropriar do conteúdo da reforma. Há falas muito gerais contra a reforma, mas é fundamental se apropriar dos detalhes da reforma. Porque, como diz o ditado popular, o diabo mora no detalhe. E dialogar com as suas bases sociais para explicar cada um dos pontos da reforma. Depois, construir mobilizações. E, minha gente, não precisa ficar esperando mobilização da CUT, mobilização das centrais. A mobilização do sindicato pode ser na sua própria categoria, no local de trabalho, num panfleto na hora que o trabalhador entra, na hora que o trabalhador sai, num diálogo, num vídeo dirigido para os trabalhadores, como o Sintel está fazendo aqui. Agora, é fundamental engrossar as fileiras da paralisação que vai ter no dia 15 de maio. Os professores pararão no dia 15 de maio. E você que não é professor pode ir lá prestar sua solidariedade. Sindicalistas de outros ramos podem se juntar ao Simpro aqui do DF, à CNTE e engrossar fileiras. E a CUT, junto com todas as demais centrais sindicais, a Força Sindical, a CGT e outras, o GT, vão preparar uma paralisação e uma greve geral para dialogar com o governo que não está topando dialogar sobre essa reforma. Não importa a sua posição política, mas seja solidário a essa paralisação para que nós conseguimos criar um volume na sociedade que convença os deputados e senadores a não aceitarem a reforma tal como ela foi enviada. Perfeito, doutor Marcos. Mais algum esclarecimento que o senhor considera importante passar para os nossos amigos internautas? Esclarecimento não, eu quero deixar a minha mensagem de esperança. Eu sou uma pessoa que acredita no poder da mobilização. Você que está em casa, que não participa de partidos, não participa de sindicatos, fala assim, mas eu sou muito fraquinho. Eu estava outro dia lá em São Sebastião, num diálogo na feira lá, e o relato das pessoas era esse. Mas o que eu posso fazer? É só Deus na causa, é só Deus que pode ajudar. Deus é fundamental, mas Deus exige que você também faça a sua parte. Então você tem rede social?
entre em contato com a rede social. Você tem telefone? Entra no site aí, descubra o telefone dos deputados e senadores do DF. Ligue lá. Olha, eu sou o José, moro aqui na Ceilândia e estou ligando para dizer para a deputada que se ela votar essa reforma, ela não volta a ser deputada. Estou ligando aqui para o senador para dizer que se ele votar, ele não volta. Ou ligue para ele para dizer, olha, se ele votar a favor do fim do aumento para os aposentados, ele não volta. Então, faça a sua parte, ligue para o seu parlamentar, escreva na rede social dele, deixe um vídeo para ele, converse com seus vizinhos para esclarecer os pontos dessa reforma. E eu, como disse, sou um cara esperançoso. Se a gente fizer a nossa parte, esta reforma será derrotada. O governo pode até aprovar uma reforma da Previdência, mas será muito diferente da que está aqui no Congresso Nacional. Ok, a gente agradece muitíssimo a sua presença aqui na Rádio Sintel, viu, doutor Marco? Muitos esclarecimentos bacanas, esperamos que tenhamos contribuído aí para esclarecer muitas dúvidas dos nossos internautas. Eu sei que o senhor está lá na liderança do PT, trabalhando firme para contribuir com esse processo, auxiliar toda a bancada, no sentido de lutar em favor do povo, em favor da sociedade. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Edivaldo. Agradeço a todos. Se você estiver na iminência de se aposentar e acha que a reforma vai te prejudicar, minha orientação como advogado é procure um escritório de advocacia, porque há caminhos jurídicos para não fazer com que você perca tanto. Tem um grupo de advogados que tem atuado aqui em Brasília, junto com a gente, não só em Brasília, no país inteiro, que tem estudado estratégias jurídicas, tudo dentro da lei, é importante que se diga, para que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras sejam preservados. Mas o fundamental, como eu disse, é a luta. A luta é que faz a lei, e eu, como advogado, sou testemunha disso. Portanto, lutemos para que a lei seja boa. Como lembrança da sua presença aqui na Rádio Sintel, em nome do Brígido Ramos, que é o presidente do nosso sindicato, eu vou passar para você aqui uma caneca. Olha só! E lá na liderança do PT no Senado, no seu trabalho, lembre da gente e conte com a gente. Eu agradeço muito, parabéns ao Sintel pelo trabalho que vem desenvolvendo, a você, Edivaldo, pelo trabalho aqui. Esse canal é um canal de popularização de uma informação diferente da que muitas vezes a mídia oligopolizada presta. Eu considero fundamental o que é feito aqui na Rádio Sintel para que haja democratização da comunicação social no Brasil. Perfeito. Olha, amigo internauta, você pode compartilhar esse programa, porque ele compartilhado mais pessoas terão acesso e mais pessoas ficarão mais esclarecidas sobre a reforma da Previdência. Chegamos ao final da edição de número 99 do nosso programa, trabalhos técnicos dele, Michel Glauber, né, Michel? Um abraço para você, muito obrigado pelo trabalho. Produção e apresentação do Edivaldo Ferreira, esse amigo de vocês que está aqui sempre trazendo uma coisa bacana, uma coisa nova para trazer informação, entretenimento e coisa boa, né, para os nossos amigos internautas. A direção geral da Rádio Sintel é do presidente do Sintel DF, Brígido Ramos. Um abraço a todos, um abraço, doutor Marcos, até a próxima oportunidade. Volte mais vezes aqui. Estou à disposição. Porque informação é sempre importante, né? Estou à disposição. Um grande abraço. Tchau, pessoal. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.